a partir do versículo 16. João capítulo 3, a partir do versículo 16. E quem está com a gente aqui desde... A gente chegou aqui na igreja em 2016. E quem está com a gente aqui na igreja desde 2016 já sabe que esse é o meu texto da minha vida, não é? Tu era bebê. E eu quero compartilhar com você, igreja, alguns ensinamentos que eu tenho no coração. João capítulo 3, a partir do verso 16, eu queria com muito carinho te pedir só mais uma vez, se você se colocasse de pé, para com reverência fazermos a leitura da palavra do Senhor. Isso, vocês são uma bênção. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é uma bênção. Isso, você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção, mamãe, sogrinha, tia, vocês são bênção. Amém? Amém? Queria fazer um negócio. Não, depois eu faço, espera aí. Deixa eu ler primeiro. Diz assim, João 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor me dá a honra, a alegria e a oportunidade de ministrar a sua noiva, a sua igreja, esse povo reunido nesse lugar. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez no entendimento, Pai, na dissolução, na dissertação, e que o seu Espírito revele em nós, através de nós, e revele no coração de cada uma que está nesse lugar, o poder que há na sua palavra, no coração de cada uma, para que hajam vidas rendendo-se aos seus pés, em nome de Cristo Jesus, amém. Agora eu queria pedir para quem é membro da igreja, para sentar, e quem é visitante fique de pé só mais um pouquinho. Então os membros sentem, e os visitantes podem permanecer de pé. Olha, igreja, quantas pessoas nos visitam. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes, das nossas visitantes. Agora é toda a igreja de pé de novo, no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, fiquem com a gente. Jesus te ama eternamente. Aleluia. Pode assentar. Eu não consigo apresentar a todos e a todas, mas eu queria apresentar pelo menos três pessoas que estão conosco aqui. A primeira é minha mamãe. Fica de pé, mamãe. De pé. Já está de pé. Para quem não conhece, essa linda mulher foi desse ventre que eu saí. Aplauda o Senhor por esse ventre abençoado. Minha mamãe, irmã Miraci, né, mamãe? Beijo. Minha sogra, por favor. Vó Leia, a sogra. O ventre de onde saiu a mulher mais bonita dessa igreja. Amém. Sogrinha Dona Leia, por favor, sentar-se. E a tia Helena, que é a tia madrinha que baba Nanda, que cuida da gente até hoje, por favor. Irmã da minha sogra. Muita gente conhece, outras pessoas não conhecem. Dentre tantas pessoas que nos visitam, eu estou apresentando aqui parte da nossa família. Amém? Obrigado. Está nos abençoando sempre. E você que eu não apresentei, o Espírito Santo te conhece. Seja bem-vindo nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar brevemente essa palavra. Irmãos, esse texto é o texto da minha vida. O Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 a 21, para mim, é o resumo da missão de Jesus na terra. Fala do que de fato Jesus veio fazer nessa terra. E fala muita coisa, e desconstruiu na minha vida muita coisa que eu tinha aprendido quando eu era criança. Quando eu era criança, eu havia aprendido algumas coisas, e aí eu não quero dizer que quem me ensinou estava errado, estava equivocado, né? Porque ensinaram a partir daquilo que eles conheciam, da forma que eles sabiam fazer. Mas quem além de mim aqui, quando criança, falou assim: Deus castiga? Quem ouviu falar que Deus castiga, levanta a mão. Isso.
E quem ouviu falar em algum lugar, Deus vai pesar a mão sobre você? Quem já ouviu a sentença de condenação da boca de um crente? Eu já ouvi isso, acho que eu já até falei isso também, gente, misericórdia. Só que a gente cresce. E quando a gente cresce, amadurece, vai criando barba branca, a gente vai aprendendo com a palavra, vai aprendendo com a experiência, vai entendendo o texto da palavra do Senhor, e a gente entende que nem tudo é como um dia nos disseram, que nem tudo é como um dia, para nos fazer ficar quieto, nos ameaçar usando o nome de Deus, porque Deus vai te castigar. Para mim é ameaça, varão, não é ameaça. Deus vai te castigar, estou sendo ameaçado. Deus vai te castigar, Deus vai pesar a mão e tal. Só que esse texto não fala de um Deus como esse Deus que eu acabei de citar como exemplo aqui. Esse Deus do texto que eu acabei de ler, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus dos crentes, que é o Deus Salvador, que é Jesus Cristo, Ele é um Deus completamente diferente desse Deus mau que muita gente entende por aí. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque se tu prestar atenção só na metade do que eu vou falar agora, tu vai achar que eu estou pregando heresia. Então preste atenção até o final. Tem aquele negócio assim, assista até o final lá na rede social. Vá até o final comigo nessa caminhada. Amém? Então fique bastante atento aqui, porque o texto que nós vamos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, e eu na sexta-feira estava pregando também nesse contexto numa outra igreja, quem estava lá vai lembrar, eu fiquei meia hora tentando explicar que amor tal é esse e não consegui, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de amor. Ele amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Agora, para eu seguir adiante, eu primeiro preciso te ajudar e pensar e refletir com você o que é amor. Porque é isso que o Senhor tem falado no nosso coração durante esse mês aqui na igreja. O que é amor? E aí você pode pensar e conjecturar: amor, diria o marido, é o que eu sinto pela minha esposa, é o que eu sinto pela Nanda, é amor. E a Nanda vai falar: amor é o que eu sinto pelo homem mais bonito dessa igreja, que sou eu. Ei, cadê? E é amor. É tanto amor que eu acredito no que ela fala. Ou então Nanda e eu vamos falar: é o que nós sentimos pelo Pedro. Cadê o Pedro? Pelo Pedro e pelo João, nossos filhos. Ou Pedro e João, nossos filhos, vão falar assim: é o que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe. Ou Pedro e João vão falar: é o que eu sinto pelo meu irmão e pelo meu irmão. E a gente vai pensando e tentando explicar o que significa amor, e analisando friamente, isso também é amor, é uma forma de amor, ou é a maneira que a gente consegue expressar um sentimento lindo e maravilhoso, a gente chama de amor. A gente começa a imaginar um sentimento puro, um sentimento perfeito, um sentimento sem mancha, um sentimento que inclui, um sentimento que cura, que restaura, um sentimento que sara, aquele sentimento mais lindo que você pode imaginar. O ser humano traduziu para a língua portuguesa e expressou com a palavra. Essa palavra se chama amor. Aí na Bíblia a gente vai ler o evangelista João escrever: Deus amou o mundo de tal maneira. Eu preciso entender o que é amar. Então eu estou entendendo que João tentou expressar na língua humana, da forma racional de entender, a partir do nosso nível de razão, a partir do nosso nível de entendimento. João tentou expressar um sentimento de Deus, que Deus tem para conosco, chamando de amor. Mas o Deus que eu sirvo é maior que eu. O Deus que eu sirvo é muito maior do que você. Aquele sentimento que Ele tem por nós é maior do que aquilo que a gente consegue expressar. A gente é um ser humano limitado, e a partir da nossa razão limitada, a gente quer expressar numa palavra o nome de um sentimento de um Deus transcendente, de um Deus que não cabe completamente no meu entendimento. Então a gente chama esse sentimento de amor, mas não dá para falar que o sentimento que Deus tem por mim e por você é somente amor. É mais do que amor. Agora, o que é mais do que amor? Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu sei que eu sinto isso. Eu sei que eu sinto esse amor de Deus por mim. Eu sei que Deus ama você de igual modo. E eu tento falar como ser humano limitado. Isso é amor, mas é uma limitação do que é realmente esse sentimento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, Deus te ama mais do que amor.
evangelista João conseguia explicar. Por isso que ele falou assim: amor de tal maneira. O que é tal maneira? Que tamanho é o tal maneira? Não tem aquele negócio que o pessoal faz jogo de espelho, bota um espelho em frente do outro, vai refletindo um, refletindo o outro, refletindo o outro, refletindo o outro, e que tu olha, vai indo para o infinito. Eu vejo tal maneira assim, o tal, esse negócio, tu vai tentando entender, e não entende. É por isso que você vai ser batizado, porque o amor dele para conosco, a gente tenta entender e tenta explicar, mas não dá. Eu posso pegar livros teológicos que expressam palavras e frases lindas e maravilhosas sobre esse texto, sobre esse contexto de amor, mas tudo aquilo é limitado tentando explicar o que Deus realmente sente, o que foi que Ele fez. Então Ele amou o mundo aqui sou eu e você, o mundo aqui é a humanidade, a criação. Amou de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele nos ama tanto que valeu o sacrifício dele mesmo. Ele nos ama tanto que por não conter em si mesmo, porque eu falava aqui para as irmãs outro dia, falei lá na igreja outro dia, também sexta-feira, Deus, Ele não tem amor, Ele é o amor. Porque quem tem pode deixar de ter, agora quem não consegue deixar de ser. Ele é amor, e amar é a natureza dele. E esse Deus que amou de tal maneira, não é o Deus que eu ouvi dizer assim, Deus castiga. Esse Deus que Deus castiga, esse Deus que Deus pesa a mão, não é o Deus que é amor, não pode ser o mesmo Deus. Porque não cabe dentro desse texto falar que Deus vai pesar a mão sobre alguém. Não cabe dentro desse texto falar que Deus vai te condenar para o inferno. Não cabe dentro desse texto falar que Deus vai jogar você no inferno. Ah, pastor, então tá tranquilo, não preciso nem batizar, não vou para o inferno, não estou falando disso. É por isso que eu falei, vai comigo até o final. Ele nos amou tanto que Ele não conteve em si mesmo. Porque por Ele ser amor, o amor, por não ser egoísta, por isso é amor, porque o antônimo de amor é egoísmo. O egoísmo olha para dentro, o amor olha para fora. Ele é tão amor, Ele é a essência do amor, que Ele não consegue olhar para o objeto do amor dele, chamado eu e você, e ficar distante. Então Ele se esvaziou, conforme diz lá em Tiago, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Na teologia a gente chama isso de kenosis. O que é a kenosis na teologia? É o ato de Deus se esvaziar e vir em direção àquele que Ele ama. A Bíblia vai dizer, não foi você que me amou primeiro, eu te amei primeiro, por isso te encontrei. Ele veio nos encontrar. Ele nos ama tanto que Ele tomou a ação de vir nos salvar, de vir morrer em nosso lugar. Ele que fez essa ação. A gente não merece isso. A gente é pecador miserável. O que estava reservado para nós era o inferno com fogo, enxofre lá, o Satanás engafiando a gente lá. É isso que estava reservado para nós. Mas o nosso Deus, que é amor, falou assim, eu posso resolver e salvar. Eu vou lá na terra resolver isso. E Ele encarnou. Ele não reencarnou, tá? Reencarnar tem a ver com outra religião. Ele encarnou, ou seja, Ele assumiu a forma de homem. E viveu como um homem sem pecado nessa terra. E morreu para nos salvar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, por amor, Jesus se tornou homem. Aplauda o nome de Jesus. E aí, como eu não vou conseguir explicar o que é amor, eu vou adiantar, porque vai ficar por aqui, irmão. Se eu posso ficar mais meia hora tentando explicar, eu não vou conseguir. No versículo 17 fala assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E aqui está o grande segredo que mudou o meu entendimento, que meu Deus não condena ninguém, meu Deus salva, porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar. O nome dele é Salvador, não é condenador.
Fala aí no portão aí. O nome dele é Salvador. Não é condenador. Olha que povo lindo, gente. É Salvador. O meu Jesus é Salvador. Ele veio salvar. A obra de Jesus é uma obra de salvação, não é uma obra de condenação. Ele não veio à terra para falar até pecador vai para o inferno. Não. Ele veio à terra porque nos ama e veio nos salvar. Então como é que Deus condena? Aí que está o segredo. Deus não condena, Deus salva. Deus não quer que você vá para o inferno, Deus quer que você vá para o céu. Se Deus quisesse que fosse para o inferno, Ele não viria à terra, irmão. Aí agora tu está com um monte de interrogação. Agora acho que eu aprendi tudo errado. Eu também tinha aprendido errado. Só que eu não quero deixar você muito tempo com confusão na cabeça. Olha só, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Epa, agora eu comecei a entender. Onde é que está a condenação? A condenação não está em Jesus, está na minha decisão. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Então a condenação não tem a ver com Jesus, tem a ver com a minha decisão de aceitar o que Ele fez por mim na cruz ou não. É por isso que a obra dele é de salvação, porque Ele veio cumprir uma obra de salvação. Não quer dizer que não há condenação, mas a condenação não tem nada a ver com Jesus, tem a ver comigo e tem a ver com você. A condenação não tem nada a ver com alguma ação de Cristo para te condenar. A condenação tem a ver com a minha decisão de crer nele ou não crer nele. Se eu crer nele, eu serei salvo. Se eu não crer nele, então estarei condenado. E ele não tem nada a ver com isso, ele veio salvar. Hoje nós vamos batizar pessoas aqui e receber muitas outras como membros da igreja, que estavam desviados, estavam em outro caminho e agora vão servir o Senhor junto conosco aqui. Todos esses estão sendo batizados, serão recebidos porque tomaram uma decisão. E a decisão é: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu entendo o sacrifício de salvação dele e eu tomei a decisão de ser salvo, então serão. Mas tantos outros tiveram a mesma oportunidade de falar assim: eu não quero, então serão condenados. E aí o que Jesus tem a ver com isso? Sabe o que Jesus tem a ver com isso? Tem a ver que Ele continua amando aquele que não aceita esse sacrifício na cruz. E por isso Ele sofre. E quando um pecador morre sem Jesus, aquele sacrifício na cruz de Cristo, que morreu para me salvar, que morreu para te salvar, que veio ao mundo por amor tal, aquele sacrifício para a vida daquele que morreu sem Jesus não valeu de nada. O sangue que foi aspergido na cruz não estava sobre aquela pessoa. E Jesus sofre porque Ele deu a mesma oportunidade para aquela pessoa que deu para mim, que deu para você, que está aqui, que aceitou Jesus. E eu e você aceitamos Jesus, tomamos a decisão de caminhar com Ele. Mas tem gente que caminhou comigo, cresceu comigo, foi à igreja comigo e não está com Jesus e vão para o inferno. E eles aqui não deram oportunidade de serem salvos, porque o plano de Jesus é de salvação. Então a condenação não tem a ver com Deus castiga, tem a ver com a minha decisão. E aquilo que a gente chama de castigo é só consequência da minha desobediência. Porque a lei da semeadura, que é bíblica, vai falar assim: olha só, aquilo que tu vai semear, tu vai colher. Não tem como plantar abacaxi e querer colher a morango, irmão. Vai colher o abacaxi. O que eu posso fazer para mudar isso? Escolher a minha semente. Se eu não estou gostando daquele fruto que eu venho colhendo, eu preciso escolher melhor as sementes que eu venho semeando. E então, após a semeadura e o tempo de regar e crescer, eu vou passar a colher segundo o que eu estou semeando. Mas eu sempre vou colher de acordo com aquilo que eu semeei. Eu posso escolher a semente que eu vou semear, mas sou obrigado a colher o fruto da semente que eu semeei. Então, se eu escolhi não seguir com Jesus, e o mundo vir para cima de mim, o diabo vir para cima de mim e me assolar meu matrimônio, assolar minha finança, assolar minha saúde, assolar minha casa, assolar minha vida, e começar a matar, roubar, destruir, é o que ele disse lá, que ele veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, não vai dizer que foi Jesus, porque Jesus no mesmo versículo vai dizer: eu vim para dar vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância está
condicionada à minha decisão. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então o castigo de Deus não é castigo de Deus, é consequência da minha semeadura, porque o meu Deus é Salvador. Aleluia. Versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Foi isso que ele disse. Ele veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz, amaram as trevas. Irmãos, se Jesus é a luz, de quem é as trevas? Do capiroto, cabeça rachada, do diabo, do Satanás. Então, se eu escolho não caminhar com Jesus, eu já escolhi caminhar com Satanás. Não tem que dizer que você é neutrão. Não, sou neutrão. Eu sou centrão. Isso não existe no mundo espiritual. Ou você está salvo, ou você está condenado. A nossa fé protestante, na nossa fé protestante, não tem nem purgatório, para depois que morre, vai para a repescagem para tentar ser salvo. Não. Na fé protestante, não. Na fé católica existe, a gente respeita, eu não estou falando mal. Estou falando da nossa fé. A nossa fé protestante é, ou você está vivo com Jesus, ou você está morto com Satanás. E não dá para decidir depois que morre, a decisão é agora. Há um filme de guerra que eu gosto que fala: o que a gente faz na vida ecoa na eternidade. Ou seja, eu vou colher na eternidade aquilo que eu plantei quando estava vivo. Tem uma frase que tinha em frente a uma igreja batista lá na cidade de Itaguaí. Quem é de lá vai lembrar que a gente passava assim, estava escrito bem grandão: onde passarás a eternidade? Lembra? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida hoje. Você tem que responder para você mesmo: onde eu vou passar a eternidade? Porque uma coisa tem que saber, e tu não vai sair daqui sem saber, porque eu sou pastor levantado por Deus nessa terra. Eu vou te falar e agora você vai ter que entender. Você vai passar a eternidade no céu ou no inferno, depende da sua decisão: amar as trevas ou amar a luz. Quem ama a luz se aproxima da luz, diz o versículo 20. E quem não ama a luz, foge da luz. Porque, querido, você precisa entender o seguinte: a vitória já é do povo de Deus. Jesus já venceu Satanás. Jesus já venceu o mundo. Jesus já garantiu a vida eterna para todos aqueles que aceitaram o sacrifício dele. Porque às vezes as pessoas ficam achando que há uma luta entre luz e trevas, que Satanás está lutando contra Jesus, Jesus contra Satanás, e ainda vai haver uma decisão de quem vai ganhar a guerra. Querido, a guerra já está ganha. Na cruz Jesus venceu Satanás. É possível apagar as luzes, por favor? Apagou. Acende. Apaga. Acende. Apaga e acende. Aí. O que você percebeu? Tu percebeu que quando a gente apagou tudo, ficou escuro, aí quando mandou acender, as trevas ficaram resistindo à luz, a luz tentando entrar, e aí ficou de lá para cá luz, daqui para lá trevas, ou ao contrário, e um lutando contra o outro como se fosse um cabo de guerra. Tu percebeu isso? Quem percebeu isso? Não, ninguém, porque não tem luta de luz e trevas. Por quê? Porque Jesus é a luz, já venceu as trevas. Irmão, pode estar a treva que for, acende um fósforo, não tem resistência das trevas, ela é dissipada. É assim que funciona. Jesus já venceu Satanás. Aleluia. Agora então, qual é a luta que existe se não a luta de Jesus com Satanás? É a luta da minha carne contra o Espírito, que o Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios. É a minha decisão de querer ir para a luz ou não querer ir para a luz. Porque todo aquele que se aproxima da luz anda com Jesus. Que hora quem se afasta da luz vai para Satanás. Olha o versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tem gente que anda em pecado, sabe que está em pecado, sabe que Jesus é a luz, mas não quer abrir mão do pecado, e por isso vai para o inferno. E não dá para botar a culpa em Jesus, porque Jesus está falando que Ele quer te salvar hoje.
Ele não está preocupado com que tipo de obra de treva você andou fazendo. Ele sabe. Ele está preocupado se você vai querer largar dela hoje ou não. Tu vai ver a celebração que vamos fazer daqui a pouco aqui, de pessoas que abandonaram as trevas. Porque eu disse que quando a gente está nas trevas e acende a luz, as trevas é dissipada. É exatamente o que aconteceu com a minha vida. Aconteceu na minha vida. Quem aqui já foi batizado é crente? É crente. Levanta a mão os crentes, crente. Aconteceu na minha vida, na vida desses crentes aí, ó. O que é? A gente já estava em pecado. E aí a gente viu a luz brilhando. E eu estou vindo da treva. E eu vi a luz. E aí eu poderia correr da luz. Porque se as trevas são aniquiladas pela luz, eu tenho que correr da luz, senão eu vou morrer. Não é isso? Só que tem uns doidos chamados de crente, que quando viu a luz, sabendo que ia morrer, não correu da luz, correu para a luz, e por isso morreu. Morreu para o mundo, só que nasceu de novo. Então correr para Jesus implica em morrer o velho homem mesmo, matar a vontade da carne mesmo, e nascer de novo. Nascer. Nicodemos perguntou: pode o homem nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? Nicodemos: se aquele não nascer da carne e do Espírito, não vai ver o reino de Deus. Tem que nascer do Espírito. Nascer de novo. E quem nasce de novo consegue caminhar com a luz e na luz, que é Jesus. Tem muita gente que começa a caminhar com Jesus e logo se afasta dos caminhos do Senhor, porque não consegue morrer, matar a vontade da carne, matar o pecado. Tem medo das consequências, irmãos. Vai ter que deixar para trás. Só que aprenda uma coisa: não há nenhum arrependimento na minha vida de ter largado o mundo um dia. E para perguntar qualquer crente desse que está aí, se eles têm algum arrependimento: tu tem arrependimento de ter largado o mundo? Você tem arrependimento de ter largado o mundo? Você tem arrependimento de ter largado? Você tem arrependimento? Quem aqui tem vontade de comer cebola, igual o pessoal do Egito? Alguém tem? Não, ninguém que nasceu de novo tem vontade de voltar para o mundo. E é uma coisa que só vai conseguir entender experimentando. Versículo 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o Deus que eu sirvo é um Deus salvador, não é Deus condenador. E Ele também não é Deus acusador. O acusador é o Satanás. O nosso Deus sabe quem você é, sabe que tipo de vida, que estilo de vida, que modo de vida você vem vivendo até hoje. E Ele não está preocupado como que você vem vivendo. Ele está preocupado como que a partir de hoje você vai continuar vivendo. Porque o que você fez até aqui pode ser resolvido a partir daqui. E o que preocupa Ele é o que você vai resolver da sua vida a partir de hoje. Hoje é dia de festa, dia de celebração. Hoje é dia que a igreja está cumprindo o que o Senhor falou: vai para todo mundo, faça discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a palavra, ensina a guardar os meus caminhos. É o que a igreja está fazendo. Hoje é dia de a igreja celebrar mesmo, que a gente está conseguindo cumprir o nosso chamado. Mas também há pessoas aqui que precisam se enganjar nessa missão. E independentemente do modo de vida que você vem vivendo, Jesus pode mudar a sua história, como mudou a minha, como mudou dos crentes que estão aqui, como mudou das pessoas que vão ser batizados e recebidos como membros nessa igreja hoje. Há pessoas que estão aqui que você é parente, você é um convidado de alguém, de uma pessoa, de um irmão querido que você ama, que veio aqui, de repente você é pai, é mãe, é primo, é irmão, é parente, colega de trabalho, eu não sei, você está aqui a convite de alguém, esse alguém que vai ser recebido como membro da igreja hoje, e você veio porque você quer honrar essa pessoa, e você sabe melhor do que eu quem era e quem é hoje a pessoa que vai ser batizada nesse lugar. E você vai falar assim: só pode ter sido Jesus. As provas são incontestáveis. E o que eu faço? Eu choro, porque a misericórdia de Deus faz isso com a gente. E viu ela cuidando de mim? Então, queridos, queridas, que essa palavra esteja queimando no seu coração. Aleluia. Se prepare. O que Deus vai fazer na sua vida nessa noite, ainda nesse lugar. Mais uma vez aplaudo o nome do Senhor Jesus.